Olá, você que está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão. Entra no ar a partir de agora mais uma edição do programa Em Pauta. Na edição do programa de hoje, mais uma vez, nós vamos conversar com o vereador Wagner Moura, que é o nosso convidado especial. E os meus agradecimentos mais uma vez a você que está acompanhando a nossa programação pelo canal 9 da NET ou então acessando o YouTube, TV Câmara Cubatão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vereador, um abraço, prazer em vê-lo. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez no programa. É um prazer imenso estar aqui presente, né, com esse programa de grande audiência, voltado à população de Cubatão, e esse é o objetivo, a tarefa do vereador. Demonstrar e colocar aqui todos os seus trabalhos que o vereador faz no Poder Legislativo. E o plano diretor, vereador? Então, o plano diretor é o nosso primeiro desafio, já foi distribuído, a prefeita distribuiu na Câmara Municipal. Eu andei reunido com alguns técnicos da prefeitura para discutir o plano diretor, para entender bem até o que foi distribuído aqui na Câmara, no sentido agora que a partir de quarta-feira, na parte da manhã, eu vou me reunir com os vereadores da Comissão de Obras e Serviço Público para a gente deliberar a situação da distribuição do plano diretor e o início do agendamento das discussões. Que isso vai ter que ter audiência, diversas audiências no município, vai ter que distribuir para todos os interessados, por exemplo, para a indústria, para a própria população, né, que pode, para a Associação de Engenheiros Arquitetos de Cubatão, que podem muito, para a SIC, que podem muito contribuir e ajudar, né, a gente montar um plano diretor para a cidade, um plano diretor ótimo, que venha desenvolver a nossa cidade. Isso pode demorar, vereador, ou não? Eu pretendo fazer esse plano diretor durante o segundo semestre, né, e concluir ele até o final do ano. E o desemprego, vereador? Eu não tive a oportunidade de conversar com o senhor depois dessas últimas manifestações que ocorreram na cidade. Alguns episódios até lamentáveis. Como é que o senhor vê toda essa situação? A gente só vê nos noticiários só desemprego. Eu acho que tem que ter, nesse momento, muita paciência, equilíbrio e criatividade, no sentido de você montar projetos que venham, de certa forma, a beneficiar a população que vai ficar desempregada. Você observa o polo industrial, eu estive na rádio recentemente, você estava me acompanhando, uma entrevista que eu dei. Eu acho que é o momento da aproximação do polo industrial de Cubatão com os poderes constituídos. A gente precisa resolver a situação, dar ideias para a cidade crescer e desenvolver. Você vê, por exemplo, o caso da Uzi Minas, né, que abafou um forno, e a Uzi Minas, que eu já trabalhei lá, até então, quando era Cosipa, você tem muitas possibilidades de você atrair maiores investidores para cá. Polo metal mecânico, por exemplo, né, que faz com que as pessoas que viessem, as indústrias que viessem estabelecer do lado da Uzi Minas comprassem o aço da própria Uzi Minas. Certo. E você vê uma questão hoje, a Engebasa, por exemplo, procurou outro estado para ampliar as suas instalações, tendo em vista que Cubatão não tinha uma área grande, né? E você vê que a Uzi Minas tem os Amores, tem várias áreas em volta que dá para você ceder, de certa forma, no sentido de proporcionar o aumento da produção, né, principalmente do que é fabricado na Engebasa hoje, que é o produto, a matéria-prima da energia eólica no país, que são as torres que são fabricadas aqui na Engebasa de Cubatão. Então seria uma forma de você contribuir para amenizar a situação de desemprego, como também trazer outras empresas, né, que a gente temos que estudar, que de certa forma usaria o aço da Uzi Minas e tornaria maior geração de emprego para a cidade. O senhor sente hoje, por exemplo, o CIESP, que representa as indústrias, o próprio polo industrial afastado da comunidade? Não, eu falei isso não questão do Valdir Cobianco, não questão que sempre está presente, questão da Cabo Cloro, que a gente está constantemente presente lá. Eu acho que... Valdir da Vale, né? Que representa a Vale hoje. Eu acho que ele está fazendo o trabalho dele, até está próximo, porque eu tive o prazer, já de algumas vezes, ele ia até o meu escritório almoçar comigo. Eu estou falando um afastamento, distanciamento dos próprios executivos, dos diretores, da própria Uzi Minas, né, da refinaria, que tem que se aproximar mais da população de Cubatão. Eu acho que eu fiz parte daquela época até então do painel comunitário, né, na época que tinha o Marco Paulo, e você observava que a gente era mais interligado, a gente conversava mais, e nesse momento de crise a gente precisa conversar muito. Eu acho que a conversa é muito necessária nesse momento. Sem dúvida nenhuma. Marco Paulo Pena Cabral, né, que era Agora, vereador, o senhor pensa da mesma forma? Muitas vezes as indústrias dizem que os trabalhadores da cidade não têm qualificação. Isso não é uma verdade, né? Não é verdade. Sabe que o trabalhador de Cubatão ele tem a qualificação, né? E de certa forma você tem que contribuir para ajudar. É que a questão da contratação mais barata, né,
envolve tudo isso. Na verdade, a contratação mais barata acontece o que realmente aconteceu em Cubatão, né? As pessoas vêm para cá, acabam ficando na cidade de Cubatão, né? Não vão embora e a cidade de população aumenta e Cubatão assume toda essa condição de pagar, né? Porque, na verdade, as pessoas vão ficar morando aqui e a gente tem que acabar definitivamente com essa situação. Eu falo até da questão das invasões, né? Você tem que ter um projeto nesse E uma fiscalização também, né? Isso é bom até para a população que mora próximo, porque você tem um bairro, quem não quer um bairro urbanizado da cidade? Para você urbanizar, você precisa congelar isso, tem que parar com isso. E nada mais justo para aqueles que já estão na cidade, que dá uma questão de emprego para quem já está na cidade, e dá uma questão de infraestrutura também, infraestrutura para a população ter um bairro decente para se morar, um bairro com saneamento básico, com iluminação pública. E também creche, escolas, coisas que a gente tem que montar em todos os bairros da cidade. Que na realidade são coisas básicas, né? Sim, mas creche, ideia, escola, saneamento. A ideia é ter um conceito diferente hoje de projeto habitacional. Eu acho que a gente tem que focar, a gente foca no projeto habitacional para retirar a população. Se retira da área de risco, né? Mas tem que se focar na urbanização, isso é muito importante. Você não vai tirar as pessoas do seu habitat, vai manter no seu próprio habitat e vai dar uma melhor condição de vida, né? Porque você vai verticalizar e vai abrir uma solução de projetos de engenharia para aquele local. Deixa eu ver se eu entendi, vereador, a sua colocação. É mais ou menos o que aconteceu com o pessoal do CDHU, que tiraram eles de um determinado momento de risco e a situação lá ficou um determinado você pega ruim. As cotas hoje, tirou as áreas de risco, os que ficaram no bairro das cotas estão com os bairros totalmente urbanizados, né? E muito melhor do que era antes, concorda? Então é um negócio que dá certo. Agora, vereador, o senhor disse que já esteve lá e disse que vai voltar, porque disse que estava preocupado e continua preocupado. Viaduto 31 de março. Rubens Paiva. Eu peguei como bandeira para a gente tocar isso e sensibilizar, né? Sensibilizar que a gente precisa de todas as esferas de poder, sensibilizar o governador que nesse sentido, nesse momento, até pela questão do aumento do fluxo de veículos no porto, o próprio Porto de Santos, em função de todo o nosso aumento da nossa demanda do Jardim Casqueiro, em função dos projetos habitacionais, a gente tem que sempre aproveitar esses veículos de comunicação e dar ênfase que a gente precisa concluir definitivamente aquele viaduto ali do Casqueiro, que é muito importante para o desenvolvimento daquela região. Vereador, falta tão pouco, pouco que perante o governo do estado, não para nós, né, Marco? Mas falta tão pouco para acabar ali em termos de dinheiro, segundo o próprio governo do estado. Sim, esse é o motivo que me leva a sensibilizar, porque é tão pouco que falta, né, e um equipamento que vai ser muito útil para a população de Jardim Casqueiro, para a cidade, que a gente tem que focar sempre nisso, para relembrar que esse é o momento da união de todos, para a gente tocar novamente as obras do viaduto e concluir definitivamente o viaduto lá do Casqueiro. Sem dúvida nenhuma. Outro assunto, vereador, que tem se falado muito nos últimos dias é com relação ao abono salarial. Sim, o abono, ao contrário do que falaram aí, disseram na mídia, alguma mídia escrita, que o vereador votou contra, não. Todos os 11 vereadores, você estava na sessão, todos os 11 vereadores foram favoráveis. A discussão que teve naquele momento foi a questão de uma emenda, né, que estendia isso para os secretários e o vice-prefeito municipal. Sem dúvida. Eu entendo que secretário municipal é servidor público, né? Não vamos levar em consideração, porque o pessoal hoje leva em consideração a competência e incompetência de um determinado secretário. Se não é competente, tem que ficar. Mas isso é justo, e eu me senti naquele momento, na hora da votação, né, que eu fui secretário, né? Eu tenho que defender a bandeira de secretário, né? E eu acho que eu fui um bom secretário. Tanto fui um bom secretário que eu fui eleito vereador, porque se eu não fosse um bom secretário, eu não teria sido eleito vereador, concordo, acho. Então, de certa forma, isso é justo quando você separa determinadas situações. Por exemplo, eu tenho secretários, e eu falo isso, que nem o Engenheiro Carneiro, é um secretário que você pode vir 8 horas da noite lá na prefeitura e está trabalhando pela cidade. Então, vocês não podem generalizar e diferenciar essa situação. Então, naquele momento, eu entendi que eu fui secretário, estava na figura do secretário, né, e dei meu voto pensando que como fui secretário, estava lá naquele momento e hoje estou aqui no Legislativo. Então, eu sempre penso, antes de votar qualquer projeto, eu penso nisso, né? A gente tem que avaliar todas as situações para você dar seu voto. Mas nunca, jamais, né, votei e deixei de votar contra o servidor público. O servidor público é a locomotiva da prefeitura, a gente tem, o servidor público ganha muito pouco, em função do que teria que ganhar,
né? Todo prefeito que entrar tem que valorizar o servidor público. Bom, aliás, o seu nome e o nome de outros vereadores foram colocados em algumas redes sociais, dizendo que o senhor tinha votado contra os servidores. O senhor acha isso que foi um ato político, contra o vereador? O ano que vem ter eleição? Como é que o senhor viu isso? Quem colocou isso são candidatos. Tu pode esperar na eleição que vocês vão ver que eles são candidatos a vereador e vão estar aqui votando. E tem que saber o que está falando e o que está escrevendo. Né? Muitos até... eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de paz, na verdade. Eu não vou discutir com absolutamente ninguém, porque você tem que estar, então, vereador para você falar alguma coisa. Mas eu entendo que as pessoas, antes de criticar um vereador, antes de falar alguma coisa, né, perguntem por que motivo ele votou naquela situação e por que ele está fazendo aquilo. Eu acho que todo voto de vereador tem que ser respeitado. Eu acho que o parlamento tem que ser respeitado. E eu vi um total desrespeito não só com a figura do vereador, como também a figura dos secretários. Porque eu estava entrando para uma reunião aqui e foi chamado secretário de vagabundo, essa questão toda. Eu acho que tem que ter um mínimo de respeito, né? Não é mesmo? Eu acho que nem todo mundo, não vamos generalizar, nem todo servidor é assim. Né? Eu acho que a educação começa de casa. Eu tive minha educação na minha casa, meu pai me ensinou e eu sei respeitar as pessoas. E eu observo que às vezes tem até, né, pessoas formadas, professor que vai dar aula para alunos que se torna nesse sentido. Então, eu acho isso aí uma situação que a gente tem que repensar. Eu já conversei isso com os amigos aqui, com o Maicon, já conversei isso com o Paulo em várias oportunidades. Você pode não gostar da presidente Dilma como presidenta da República, pode não gostar do trabalho dela, mas a pessoa da presidente não tem nada com isso. E hoje as pessoas estão generalizando, né? A inflação está em alta porque fulana é tal coisa. Pode não gostar de mim como jornalista, mas a pessoa do Washington Luiz não tem nada a ver com a profissão. Concorda com isso? Eu penso que você tem que pensar em Cubatão. Porque a partir do momento que você pensa em Cubatão, a partir do momento que você começa a criticar, mas o B, se você critica o próprio governador mesmo, que você nunca viu criticar, o mesmo, eu sou do PT e eu nunca critiquei o governador Geraldo Alckmin. Né? Até fui entregar algumas chaves para ele, até elogiei projetos dele. E também nunca critiquei a presidente Dilma. Porque você hoje, amanhã é candidato a prefeito de uma cidade, você vai ganhar, você vai precisar tanto de um como do outro. Você vai precisar administrar a cidade e o que vier de bom para Cubatão, que seja bem-vindo e a gente tem que ser assim. Temos que ser equilibrado nesse momento para a gente trazer todos os recursos necessários para a cidade, que isso é muito importante. Agora, conta aí os dias, o senhor é um pré-candidato. Se amanhã ou depois o senhor for candidato a prefeito de um determinado partido, o senhor vai decidir, o senhor sabe que vem chumbo, porque infelizmente a política é assim, não é do seu feitio fazer isso. O senhor está preparado para isso? Com certeza. Ultimamente andava espalhando na cidade que eu tinha pago umas licença-prêmios indevidas na cidade. E aí eu vou falar para você aqui que está me ouvindo, que isso é mentira. Porque na verdade eu entrei dia 26, recebi a liminar aqui na Câmara, que todos acompanharam. Dia 27 eu assumi a prefeitura de Cubatão, e a folha de pagamento já estava rodada. Você sabe que licença-prêmio para ser paga requer um processo, tem vários processos, né? Que tramita vários anos. Então, quer dizer, eu não assinei, a única coisa que eu assinei até dia 30, antes que aí eu comecei de fato a administrar a cidade, foi justamente o reajuste de 14% que o servidor teve. Foi o único ato que eu fiz antes, né, de me apropriar de toda a situação. E de certa forma, porque tinha amigos meus que pediam licença-prêmio para mim, que a mulher está doente, e eu precisava pagar. Só que você sabe que no decorrer também do meu mandato eu tive um sequestro. Não foi? Um sequestro da ordem de 8 milhões que destabilizou toda a folha de pagamento da prefeitura e eu tive que correr atrás para cumprir e honrar o pagamento no final do mês, até então que eu estava de prefeito, final de junho. Então como é que eu ia pagar essas licença-prêmios indevidas? Isso é uma situação que espalho por aí. Eu estou aqui assumindo e assumo. Tem duas comissões tramitando aqui na Câmara, a comissão inclusive da licença-prêmio. Eu estou à disposição a hora que quiser abrir aquilo para mim depor e dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Mesmo porque está tudo legalizado, está tudo assinado, tudo bonitinho, né, vereador? Então, da época que o senhor teve prefeito. Quem assinava o chefe de gabinete e o secretário de gestão. Então tá lá. E de certa forma eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso, até porque quando eu entrei, isso já estava tudo fechado. Isso deixa o vereador Wagner Moura cabisbaixo ou tem que levantar a cabeça e ir na luta? Cabisbaixo. Eu tenho que dar satisfação ao povo, à minha cidade. Eu estou vindo aqui como vereador que assumiu a prefeitura dando satisfação para o povo. Eu quero dizer que não foi o Wagner Moura responsável por esses pagamentos indevidos, que dizem que foi indevido da licença-prêmio.
Então, espalharam isso aí, você acabou de fazer essa pergunta para mim, e muitas coisas podem aparecer, mas quem é a gente para julgar? Antes de julgar, a gente tem que saber o que está acontecendo primeiro, para depois julgar uma pessoa. Então, eu estou vindo aqui para os munícipes da cidade e dizendo que eu não tenho qualquer responsabilidade por esses pagamentos dessa licença-prêmio indevida. Aliás, essa é uma das atitudes, né, Michael e Paulo, que a população que votou, e mesmo aquele que não votou no senhor, e esperava. É por isso que nós fizemos o convite ao senhor também para esclarecimento, e tenha certeza que quem ganha com isso é o telespectador, pelo seu desabafo, pelas suas declarações que o senhor fez nesse programa. Eu fico mais triste é pegar jornal e falar que um vereador pode ter... Olha como é que é feita a mídia e a imprensa faz. Isso aí, até por colocações indevidas nos Facebook, nas redes sociais, que um vereador votou contra o servidor. Né? Isso não é justo, não é correto, até porque você sabe muito bem que o abono foi aprovado pela maioria, por todos os 11 vereadores. Está do lado do servidor público? Do lado do servidor, sempre? Sempre. Sempre. O prefeito que assumir ser o servidor público, ele não consegue tocar a máquina. Claro. Né? Então, o servidor público tem a minha garantia, né, e o meu reconhecimento de todo o seu trabalho para a Prefeitura Municipal de Cubatão. Muito bem. Muito obrigado, vereador Wagner Moura, que esteve no programa Em Pauta conosco. Até uma próxima oportunidade. Obrigado por ter vindo. Para você também. Um abraço a todos vocês e sucesso. Muito bem. Paulo, muito obrigado. Michael, a você também. Os nossos agradecimentos ao vereador Wagner Moura, que foi o nosso convidado especial do programa de hoje no programa Em Pauta, que fica por aqui. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.